O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 3º domingo do tempo da Quaresma. Já estamos bastante adiantados neste tempo especial. Tempo de conversão. E o que é a conversão verdadeiramente? O que é uma pessoa convertida? É uma pessoa que teve um encontro especial com Jesus. Isso é uma pessoa convertida. E a liturgia hoje nos coloca diante deste encontro. Jesus e a samaritana. Neste evangelho, que é bastante comprido, inclusive, tem um monte de coisas que infelizmente não dá para a gente falar. Mas vamos falar alguns pontos que são importantes. O evangelho começa dizendo assim, nós ainda estamos no capítulo 4 de São João, e ele já entregou todo o jogo, já falou toda a economia salvífica, né? Tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar. Ele diz assim: Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do poço de Jacó. O território de Israel dividido na época de Jesus basicamente em 3 grandes regiões. A região da Judeia, onde está a cidade de Jerusalém, a região central, que é a Samaria, e a região lá para baixo, ou melhor, lá para cima das montanhas, que é a região da Galileia, onde está ali o mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Belém, várias cidades importantes que aparecem bastante nos evangelhos. A cidade dos samaritanos, ou a região dos samaritanos, era uma região especial, porque era uma região, assim, totalmente desprezada pelos judeus. Porque no ano 722 a.C., os assírios dominaram o reino do norte, né, onde está ali a Samaria. Eles invadiram a região da Samaria e se casaram com as mulheres se casaram com os homens daquela região, misturaram o povo e ali não tinha mais um judeu puro. O judeu puro, ele tem que nascer pai e mãe de sangue hebreu, nascido direto de Abraão, dos filhos de Jacó, não pode ter mistura de jeito nenhum. E o pessoal da Samaria era todo misturado. Além de ser todo misturado, eles não seguiam as leis da religião judaica. Eles seguiam outras religiões, inclusive outros deuses. De tal forma que quando um judeu que saía de Jerusalém e tinha que ir, por exemplo, lá até o mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, ele tinha que passar dentro do território da Samaria. Mas ele passava sempre de cabeça baixa, para não olhar para os lados. Se encontrasse um samaritano na rua, ele virava a cara.
Quando chegava na divisa entre a região da Samaria e a região da Judéia ou da Galiléia, ele tirava as sandálias e batia as sandálias assim, porque nem o pó da Samaria podia entrar dentro do território deles, porque eles eram sagrados, e os samaritanos eram cachorros, era assim que eles chamavam. E além disso, existiam regras, e uma das regras de Israel era: um homem não fala com uma mulher na rua jamais. O homem só conversa com uma mulher se for a esposa dele ou as filhas, mas isso dentro da casa deles. Nem na rua o marido fala com a esposa. Até hoje, quando vocês forem a Jerusalém, que vocês passarem no bairro dos fariseus, vocês vão ver. O homem está andando à frente, a mulher 3 passos atrás. Ela não se dirige ao homem, ela não fala com o homem em momento nenhum. Então, um judeu jamais falaria com um samaritano, e muito menos com uma mulher. A mulher samaritana vai buscar água, e aqui faz questão de dizer, era por volta do meio-dia. Uma outra regra: as moças decentes, as mulheres decentes, as casadas, as jovens, as viúvas, elas buscam água no poço de Jacó somente em 2 horários, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Uma mulher para buscar água meio-dia, ela ou era prostituta, ou então ela era uma mulher divorciada, que já foi casada várias vezes, que é considerada prostituta também. Então, esta mulher que foi buscar água meio-dia, era uma mulher que já tinha se casado várias vezes. Jesus vai falar isso um pouco mais à frente. Enfim, a samaritana chega no poço de Jacó, Jesus está sentado. E Jesus pede a ela: dá-me água. A mulher olha para ele com os olhos deste tamanho, com espanto absurdo, e diz assim: você está louco? Por que você está me pedindo água? Por que você está falando comigo? Você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Você é judeu, eu sou samaritana. E ele começa um diálogo de amor, dizendo: ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria a água que eu posso te dar. E a água que eu posso te dar é uma água viva. E quando você beber desta água, nunca mais você terá sede. E a mulher, meio tirando sarro, né, ela diz assim: como é que você vai tirar água aqui se você não tem nem caneca? E como é que você vai dar uma água viva? Por acaso você é mais importante do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E Jesus continua no diálogo: se você soubesse o dom de Deus, se você soubesse o que era esta água que eu estou te oferecendo, você me imploraria, pediria que eu te desse. E aí continua o diálogo. Quando ela, de fato, desperta para a fé, ela entende que Jesus está falando de algo superior, algo diferente. Ela diz: então dá-me desta água para que eu não tenha mais que vir aqui todos os dias, no meio do sol, passando vergonha, todo mundo me olhando. Me dá logo essa água para que eu não tenha que vir mais aqui, já que nunca mais eu vou ter sede. E aí Jesus toca em um ponto bastante importante. Ele diz assim: vá e chame o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: muito bem, você não tem marido porque você já teve 5 maridos. Na região da Samaria existiam 5 templos aos deuses pagãos. E os samaritanos adoravam os deuses pagãos. Jesus aqui não está falando propriamente dos maridos dela. Ele está falando dos deuses que aquele povo amou, traindo o Deus verdadeiro. Você teve 5 maridos e esse que você está agora não é o seu marido. Esse Deus que você adora é um Deus falso. Veja que interessante que Jesus, ele fala a verdade às pessoas, ele fala a verdade à samaritana, joga um monte de verdades na cara dela, mas sempre com amor, com respeito, com carinho. E é isso que talvez o nosso mundo precise, aprender a falar a verdade e entender que falar a verdade não é desrespeitar a outra pessoa. Quando nós católicos, por exemplo, dizemos que a religião fundada por Jesus Cristo e a única religião verdadeira é a religião católica apostólica romana,
Nós não estamos desprezando os espíritas, os evangélicos, os budistas e por aí vai. Nós estamos dizendo a verdade. Esta é a verdade, você querendo ou não, aceitando ou não. E ponto. E Jesus diz isso à mulher. O marido que você tem agora não é o seu marido. O Deus que você adora não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, de fato, vem dos judeus. E Jesus, então, continua o diálogo com ela. E ela fala sobre uma série de coisas. Daqui a pouco ela toca num assunto bastante importante. Onde nós devemos adorar este Deus verdadeiro que você está falando? É no templo feito por Salomão, na cidade de Jerusalém, ou é no nosso monte Garizim, onde nós também construímos um templo, os samaritanos? Onde é que ele está? E Jesus vai dizer, ele não estará mais nem em Jerusalém, nem no monte Garizim. Ele estará em todos os altares da terra. Ele será adorado em espírito e em verdade, em toda a Eucaristia, celebrado em qualquer canto do planeta. Ele será adorado em todos os cantos. Aqui Jesus já está falando da igreja, da fé verdadeira, da fé que será trazida, do Deus que estará conosco e permanecerá conosco para sempre. É disso que Jesus está falando. De repente, então, quando eles estão ali na metade do diálogo, no final do seu diálogo, os discípulos chegam. Quando vem Jesus conversando com a mulher, eles viram a cara e dizem assim, disfarça, ninguém sabe por que ele está falando com essa mulher, o que aconteceu com ele, ninguém fala nada, todo mundo quieto aqui. E eles chegam assim, todos sem graça, perto de Jesus, e perguntam para ele, mestre, o que está acontecendo, o que desejas e tal? E Jesus diz uma coisa extremamente interessante. Eles dizem, você quer comer? E Jesus diz assim, eu já estou satisfeito. E aqui é muito importante, porque é interessante que Jesus se satisfaz fazendo a vontade do Pai e convertendo almas. Deus tem fome de nós. Isso é muito importante porque Ele é o pão que nos alimenta. Nós nos alimentamos do Cristo, nós nos alimentamos da Eucaristia, mas o coração de Deus se alimenta de nós. Nossas almas satisfazem a Deus. Santa Teresa d'Ávila vai chegar a dizer que assim que a nossa alma é o jardim das delícias de Deus. O que é uma pessoa chegar na 7ª morada, como Santa Teresa de Ávila coloca lá os estágios da vida de oração? É quando você entra numa comunhão perfeita com Deus, em que eu estou em Deus e Deus está em mim, e nós somos um só, assim como o Filho e o Pai é um só. Isso é a 7ª morada, é uma configuração perfeita ao Pai e a Cristo, onde todas as coisas do mundo não têm mais o menor sentido, porque Deus basta, diz Santa Teresa de Ávila. E esse é o estágio. Jesus então termina o diálogo com os seus discípulos e ele vai dizendo, ainda 4 meses e aí vem a colheita. E é interessante que faltava exatamente 4 meses para Jesus ser crucificado na cruz. Vejam, o campo já está dourado, o trigo já está maduro, já está na hora de colher. Era como se ele falasse, olhem para o fruto da árvore da vida, sou eu o fruto da árvore da vida. Agora, na vigília pascal que nós vamos celebrar, nós vamos cantar isso. Ó cruz que destes o fruto bendito, ele é o fruto. Mas ele não é só o fruto que alimenta a nossa alma. Ele é a rocha, ele é a pedra angular, aquela que Moisés bateu com uma vara e saiu água para matar a sede do povo. Ele é a rocha que o guarda transpassou com uma lança e dali saiu sangue e água. A Eucaristia, os sacramentos, a vida da igreja saiu dali. Ele é tudo isso. Então este texto que é maravilhoso e tem uma série de detalhes e de mistérios que nós não vemos a olho nu, basicamente ele fala de uma única realidade. Primeiro, a fé nasce de um encontro. Você tem que encontrar Jesus. Você tem que dialogar com Ele. Ele tem que revelar as coisas ao seu coração. Ele tem que revelar o coração dele.
E nesse diálogo de fé em que você fala e o Senhor fala, Ele te mostra as verdades dEle, te mostra quem você de fato é, Ele faz nascer a fé. E quando a fé nasce, aquela fé se transforma em amor. Ela vai, conta na cidade o que aconteceu, muitos creem em Jesus e começam a segui-lo, e por aí vai. Então, resumindo, é estranho que nós, seres tão pequenos, tão frágeis, tão miseráveis, somos, na verdade, o objeto do amor de Deus. Que Deus veio se encontrar conosco, que Deus veio nos amar, que Deus veio nos querer. Aquele que não fizer a experiência da samaritana, que não encontrar o Senhor, que não permanecer com Ele, que não ouvir as palavras dEle, que não estiver com Ele, vai perder a fonte da vida, a vida eterna, a água da vida que mata a sede, uma água que nunca mais nos permitirá sentir sede novamente. E a conversão é isso. A conversão é quando a nossa miséria, ignorante, tonta, encontrou Deus verdadeiro. O amor misericordioso, sábio, que não mede não tem limites e despeja em nossos corações o seu conhecimento e aquilo que Ele é. Que o Espírito de Deus faça com que nós também tenhamos a experiência do Cristo. Talvez não sentado à beira do poço de Jacó, mas sentado à beira da nossa cama, sentado do lado onde nós estamos, que o Senhor um dia se sente ao lado do poço da nossa vida e nos explique o que é necessário, qual é a água verdadeira que nós precisamos. E só Deus pode nos convencer disso.